Boa noite. Seja bem-vinda, minha linda. Tá conseguindo me ouvir bem, Kátia? O som tá bom? Tá conseguindo me ouvir? Vamos aguardar o pessoal chegar. Tá sem áudio? Tá. Vê se melhorou agora. Minha linda, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. O som tá ok agora? Tá bom. Tá me ouvindo agora? Eu acho que agora vai dar certo. Vê se foi. Mari, você tá conseguindo me ouvir? Tá. Tá jóia, então. Vamos já começar. Só esperar o pessoal começar a chegar aqui e a gente... Esse eita é ótimo, eu adoro. Eita. Oh, oh. Tá ótimo. Vamos combinar, né, mocinha? Pra você vir dar a honra da sua presença aqui com a gente. Vamos combinar? Tá ótimo. Hoje a gente vai falar por um tema bem legal, empatia. Tava vendo essa semana, bora passar um tempinho comigo, é isso aí. Eu sou uma ótima companhia, né? Seja bem-vinda. Tá. Ok, certo. Então, vamos lá. Vamos começar, o pessoal vai chegando e vai escutando. É, Mari? Tu também. Então, eu resolvi falar sobre empatia porque foi um tema muito recorrente para mim esses dias. Eu passei uns dias assim meio um pouco reclusa, né, organizando as coisas. E esse tema, ele ficou muito presente o tempo todo, né? E aí eu digo, por que não falar sobre? E é uma das coisas que eu estava observando, que hoje em dia a gente está sentindo, está muito complicado da gente se colocar, né, assim, no lugar do outro, tá? As pessoas estão tá todo mundo muito preocupado consigo mesmo, tá todo mundo muito preocupado consigo mesmo, com a sua situação, o que é natural, né, é compreensível. E aí eu fico pensando até que ponto essa questão de você entender o que o outro está passando, de você procurar se colocar, nada mais é empatia, nada mais é do que você se colocar no lugar do outro
entender o momento do outro, né? A gente sempre... Oi, Marcos! A gente sempre traz isso quando a pessoa, por exemplo, nos agride com palavras ou com ações. A gente sempre traz isso muito para o lado pessoal, né? Se transforma em uma vítima da situação. E aí a gente esquece de tentar entender. Eu sei sim, Marcos. E a gente esquece de tentar entender a posição do outro, né? O que é que ele pode estar passando, qual o momento que ele está vivenciando na vida. Então, eu acho um tema muito, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Esse período tão complicado, tão difícil. Você entender que a dor do outro poderia ser sua, né? Então, a partir do momento que a gente que a gente dá esse passo, a gente começa a entender que não é tão complicado como a gente acha que é. Não é tão difícil, não é tão doloroso, não é tão... Quando você se coloca no lugar do outro, vem uma sensação eu diria até de bem-estar por poder estar entendendo, né, aquela pessoa que está ali na tua frente. Linda, bem-vinda, viu? E então eu peguei esse tema para a gente dar uma conversada hoje. Se vocês quiserem colocar a opinião de vocês aqui também, sintam-se à vontade. Eu sempre falo que essas minhas lives, eu não sou dona da verdade, né? Longe, quem dera. A gente esquecer de si mesmo até, sim. Muitas vezes, Kátia, essa coisa do esquecer de si mesma, né? Muitas vezes a gente faz isso, mas tem que se ter um cuidado delicado nessa parte. Por quê? Muitas vezes você se doa muito. Ei, minha titia querida! Muitas vezes você se doa muito para o outro e você fica, ao esquecer de si mesma, você se anulando. O que é que acontece? Fica muito misturado a coisa, né? Você começa a agir pela outra pessoa muitas vezes. Então, há que se ter um cuidado com isso aí. Se dedica, entende, mas ao mesmo tempo você compreende que a dor do outro é do outro, não sua, né? A gente tem que, porque como eu disse uma vez aqui, é como se, quando você faz isso, essa coisa de se dedicar totalmente, é como se você tirasse o poder que aquela outra pessoa tem. Você está dizendo, você não pode fazer nada sozinho, você precisa que eu esteja aqui para poder. Então, o ideal é você encontrar um meio termo, sempre o caminho do meio. Para qualquer situação, o caminho do meio. Nem muito de lá, nem muito de cá, né? Oi, da Giovânia, bem-vinda. E aí, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão muito... tá aflorando, principalmente, muita coisa negativa também, né, das pessoas. As pessoas estão com muito mais raiva, com muito mais o sentimento de impotência, colocando os monstros para fora, né, de uma forma descontrolada. A gente está vendo aí muitas coisas acontecendo que não são agradáveis, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui. O mérito aqui é a gente conseguir ter essa empatia, entender o posicionamento do outro, olhar para o outro com mais carinho, com mais atenção, respeitar o momento que aquela pessoa está vivenciando, principalmente quando a gente cuida, por exemplo, aproveitando aqui a live da semana passada, principalmente quando a gente cuida do outro, né? Como a Kátia, que é terapeuta, que é psicóloga. Quando você cuida do outro, muitas vezes, principalmente desse papel, né, de psicólogo, de terapeuta, às vezes você entra nessa coisa de querer fazer o bem para o outro, e aí você termina meio que pegando no colo mesmo, né?
E por exemplo, no curso que eu vou dar, a gente vai começar logo logo. Esse curso, por exemplo, no curso eu falo sobre essa questão da empatia em relação ao paciente, né? O paciente está ali, acamado, está com dores muitas vezes, está cheio de medo, de insegurança. E aí você olha para aquela pessoa e faz o seu trabalho de uma forma, né? Chega lá e vamos fazer o que tem que fazer e pronto. Não, escuta um pouco, sabe? Pratica a atenção, né? A atenção, a escuta ativa. Ouve bem, ouve o outro, aprende a ouvir o outro. Por isso que a gente, todo mundo fala muito, né, nessa coisa de você ter uma boca e ter dois ouvidos. Então, basicamente é isso. A empatia é isso, é você entrar, é como se criasse um canal de conexão entre você e a outra pessoa, né? Você sente um pouco, ao sentir um pouco a dor do outro, a tristeza do outro, é como se você ajudasse ele, você dividisse um pouco essa carga tão pesada, né? Mas sempre com aquela questão do limite, né? Sempre o caminho do meio. Não dá para tirar o peso todo do outro e colocar nas nossas costas também, porque aí quem adoece somos nós. Quando muitas vezes a gente tem a tendência de observar o outro e julgar, né? O tal do julgamento. Fulano é muito arrogante, fulano é muito chato, fulano é muito implicante, fulano é muito isso, muito aquilo. E começa uma sessão de palavras com muito peso, com muita... Não, mas eu tenho que ajudar, eu tenho que praticar, né? Eu tenho que ser bondosa, eu tenho que ser uma pessoa muito prestativa, então eu tenho que sim, esquecer, né? Eu tenho que olhar para esse outro e não enxergar. Não, você vai enxergá-lo com... não é que você vai passar dourar a pílula, né? Você vai olhar para aquela pessoa como um ser humano, com seus defeitos, com suas qualidades, com suas tristezas, com suas alegrias. É você entender que aquela pessoa ali não é só de um ângulo, ela tem várias facetas, né? E aí eu comecei a pensar muito, por exemplo, esses dias eu estava revendo muitas coisas nas quais eu acreditava, muitas coisas nas quais eu tentava entender, né? Mas tentava entender com a mente. E eu comecei a pensar sobre isso tudo e comecei a ver que muitas vezes a gente esquece da gente mesmo. A gente se deixa muito de lado. Então, principalmente quem trabalha nessa área, né, na área da saúde e tudo, a gente tem essa tendência de, quando você faz um trabalho por amor, por vocação, né, muitas vezes você termina se esquecendo, deixa você de ladinho assim. E eu comecei a perceber que eu estava fazendo isso comigo, novamente. Então, mais uma vez a gente entra na questão do autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não conhece as suas debolezas, as suas fraquezas, se você não conhece os seus traços fortes, se você não conhece os seus limites, geralmente quando você não consegue se perceber, dificilmente você vai conseguir ter empatia pelo outro, porque você não percebe a si mesmo, imagina do outro, né? Que tem todo um universo diferente do teu. Então, primeiro de tudo, se autoconhecer. Quem sou eu? O que é que eu gosto? O que é que me tira do prumo? O que é que me dá prazer? O que é que me dá alegria? O que é que eu posso proporcionar? Até quanto o meu limite, né? O meu limite vai até quanto? Até quanto eu suporto? Até quanto eu compreendo? Até quanto eu posso ajudar? Porque de nada adianta, se você faz algo sacrificando a si mesmo,
não é válido. Na minha concepção, isso não vale. Então, primeiro de tudo, tem empatia por si mesmo. Se é que é possível. Eu acredito que é possível, sim, né? Você se olha, você entende que isso aqui é um personagem, né? A sua essência mesmo. Todos temos uma essência pura de amor, é algo que você consegue entrar em contato com essa sua essência, por exemplo, com a meditação, como eu sempre coloco aqui. A meditação é uma ferramenta maravilhosa para isso, porque no momento que você cala, que você interioriza, né, que você olha para dentro de si mesmo, você vê a sua capacidade de interagir com o mundo de uma forma mais saudável, porque o mundo já está muito doente. Então, assim, é você tentar não entrar em toda essa vibração que está por aí, né? Você tenta se manter do máximo possível em equilíbrio. E aí a gente entra também nessa coisa de, aí você diz, a gente pode entrar aqui, por exemplo, na questão das pessoas que estão em situações de rua, né? Que não tem onde morar, não tem o que comer, não tem. Muitas vezes essas pessoas praticam alguns atos que pela sociedade é mal visto, né? Vão roubar, ou não estou generalizando, mas alguns, né? Então aí já vem o julgamento, essa pessoa é uma pessoa má porque está pegando o que não é dela. A gente não sabe qual é a história, né? Mas aí é uma outra questão, é muito mais profunda a coisa, vai muito mais além do que a gente imagina. E aí eu vendo essa coisa da empatia, observando tudo isso, eu comecei a perceber que, assim, como eu estava dizendo antes, se você não tem esse carinho por si mesmo, essa compreensão consigo mesmo, a gente só dá o que a gente tem. Aí como é que você vai fazer isso com o outro, se você não tem com você, né? Então primeiro se observa, como a Kátia colocou aqui no início, muitas vezes você esquecer de si mesmo em prol do outro, até um certo ponto, né? Até um certo ponto, porque se você não está bem, você não vai conseguir ajudar, não dá, é humanamente impossível. Muitas vezes você até tem boa vontade, né, ali, mas a ajuda ela não sai tão grandiosa como deveria ser, digamos assim, porque está faltando para você também. Então, mas você também consegue, quando se fala em sentimento, você consegue, mesmo tendo um pouquinho, aí você dá um pouquinho também, né? E fica com um pouquinho para você e por aí vai. Existe também uma coisa que muita gente fala e aí a gente vai entrar numa outra questão, que são os empatas. Muitas pessoas, eu já ouvi pessoas vieram até mim, né, falando, porque eu sou empata, porque eu sou muito sensível, eu absorvo muita coisa, não sei o quê. Então, mais uma vez, autoconhecimento, aprende a se defender, sabe o famoso esponjinha, que chega num lugar, começa a passar mal, não sabe o que foi, começa a ficar tonto, com dor de cabeça, eu não sei porque que eu tô assim, um animal se aproxima, a pessoa sente a energia desse animal, então quando você começa a observar tudo isso, né, todas essas questões, você entende que você tem que se cuidar em todos os sentidos. Primeiro se cuida, primeiro se equilibra em todos os seus corpos. Tenta manter um padrão de equilíbrio o máximo que você conseguir, para poder você ser uma pessoa que vai poder fazer a diferença, que vai poder sim ajudar, que vai poder auxiliar da forma que você quer. Então, por exemplo, o empata, né, muitas vezes ele entra, eu até já comentei aqui outras vezes,
entra em determinados ambientes, não se sente bem. Ai, fui em tal lugar, me deu uma agonia, senti um negócio estranho, não sei, me deu vontade de chorar, me deu vontade de... Então, aprender a observar isso também faz parte do processo, né? A gente fica muito na parte física da coisa e a gente esquece de cuidar outras partes nossas que são tão quão importantes, né? São importantes tanto quanto os outros. E aí eu lembro que, por exemplo, na minha adolescência, eu tinha muito isso. E esses dias agora, eu me peguei vivendo uma situação mais ou menos parecida. Tive que sair para fazer umas compras e chegando nesse local, muita gente, né? Aquela coisa do consumismo desenfreado, aquela coisa muito louca. E a energia desses ambientes, ela se torna tóxica. Não adianta você dizer que não, porque sim, as pessoas estão ali querendo consumir, não que isso seja errado, não estou dizendo isso, mas as energias desses ambientes, geralmente elas têm esse padrão, né? Ainda muito materialista, digamos assim, ainda é uma coisa muito material. E aí eu me vi, comecei a sentir vontade de chorar, do nada me veio uma vontade de, bem-vindo, me deu uma vontade de chorar, do nada eu olhei para um lado, olhei para o outro, já percebi, né, que tinha alguma coisa ali que não era minha. Então você se perceber, aprende. Existe uma técnica, por exemplo, que eu faço comigo, eu fiz isso durante muito tempo, que nós chamamos de sinalética, que são sinais que o nosso corpo apresenta em determinadas situações. Por exemplo, você entra em um ambiente, esse ambiente não está com energia boa e você sente isso, você capta essa energia, muitas vezes você fica com dor de cabeça, pode dar náusea, você pode sentir como se fosse uma sensação de queda de pressão. Tudo isso, tá? Não adianta a gente querer cobrir, sabe? Tampar o sol com a peneira. Não, vamos falar só sobre essa parte emocional, sobre essa parte de você cuidar do... Isso também faz parte. Nós não somos somente esse corpo. Então, quando a gente começa a entender isso, a coisa fica um pouquinho mais fácil, fica um pouquinho mais interessante até, né? Fica bem mais legal. Eu adoro. Então, aí eu percebi, eu comecei a mapear esse sinal, o que era que acontecia comigo. Eu tinha quando acontecia algo que estava fora, que não era uma coisa assim minha, eu sinto ainda uma dor na têmpora. Então, quando eu sinto essa dor na têmpora, já sei que está relacionado com alguma coisa que eu captei. E aí eu faço um trabalho energético, né? Faço uma mobilização de energias, medito. Tem algumas outras técnicas que nós utilizamos para voltar, né, ao nosso equilíbrio natural. Então, assim, eu relutei um pouco, eu vou ser sincero aqui com todos vocês. Eu sempre estou aqui conversando sobre determinados assuntos e eu estava meio que titubeando, né? Eu estava meio indecisa de falar sobre isso de uma forma mais profunda. E chegou o momento já de começar a conversar com vocês sobre isso. Esses sinais do teu corpo, eles te dão uma real noção de que você está absorvendo determinadas coisas que não estão te fazendo bem. Então, quando você começa a observar esses sinais, muitas pessoas têm, aqui uma amiga minha, por exemplo, que a sinalética dela, o sinal que ela sentia quando ela estava em algum ambiente assim, que não estava muito interessante, ela sentia uma dor na perna.
Outra tinha era como se alguém tivesse dando meio que furando assim atrás do ombro. Então são várias coisas que o teu corpo dá esse sinal. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então aprender a observá-lo, começa a se olhar, aquele olhar que eu falei de carinho consigo mesmo, de atenção consigo mesmo. Começa a observar: poxa, hoje eu fui em tal lugar, não fiquei bem. Ai, quer dizer que eu sou uma pessoa besta? Quer dizer que eu sou metida, que eu me sinto a tal, não posso ir em determinados lugares, né, ficar no meio da... Não é isso. Mas você tem que entender que tudo é energia, tudo tem vibração, tudo está vibrando. E a partir do momento que você começa a olhar para você e para o outro com esse olhar também, você começa a entender que muitas vezes aquela pessoa que está ali na sua frente, às vezes está agindo de uma forma que é influenciada por uma outra energia que está, como eu posso dizer, alguns chamam de espíritos, outros chamam de consciências, outros chamam de entidades, da forma que vocês quiserem colocar. Então, isso, quando você começa a ter esse olhar também, olhando por esse ângulo, você começa a entender que aquele outro, o desatino, o desequilíbrio daquela outra pessoa também pode estar relacionado com isso. E quanto mais você trabalha isso em você, mais sensível, com mais sensibilidade você fica para entender isso do outro. E aí você é muito mais capaz, ainda mais, de ajudar essa pessoa de uma forma mais completa, de uma forma mais inteira, de uma forma mais, eu diria, uma forma mais equilibrada, uma forma mais... é isso, de uma forma mais completa, né? Você olha para ele e você entende que ele também pode estar sendo influenciado. Eu já dei exemplos aqui, por exemplo, dos meus pacientes, de um paciente que eu tinha com esquizofrenia. A questão da esquizofrenia, muitas vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, está relacionado com parapsiquismo, mediunidade, que não é trabalhada, não é, como muitos falam, desenvolvida, né? Não é trabalhada. E aí o que é que acontece? Tem todo uma questão, o cérebro, ele começa a apresentar determinadas falhas, né? O cérebro, a parte energética também. Então esse rapaz, ele tinha isso, e ele tinha noção, e ele mesmo me falou. Ele disse: Dilma, é porque eu sou médium e minha mãe não me deixou trabalhar e eu fiquei desse jeito. Geralmente depois dos 18 anos é a idade mais... é uma idade que é mais propícia que aconteça, né? Que a pessoa desenvolva esse tipo de enfermidade. E aí, quando você entende que existe esse outro lado, quando você começa a estudar, sabe? De uma forma lúcida, de uma forma... chega que... Tem que se ter muito cuidado com essa internet, né? A gente sabe que tem muita gente falando muita coisa, tem que se ter muito cuidado. Então, estuda, pesquisa, vai lá, observa, vê se tem alguém que bate o santo. E aí escuta essa pessoa, sabe? Existem muitas pessoas maravilhosas na internet aqui que falam, por exemplo, o Daniel que está aqui com a gente. Ele é maravilhoso, eu adoro assistir as lives dele. Então, assim, comecem a pesquisar um pouco sobre isso, comecem a entender também sobre isso. E você vai perceber que muitas vezes é um detalhezinho que você tem que observar para poder fazer uma grande ação, tomar uma atitude, tomar
que vai realmente auxiliar aquele que está ali na tua frente, né? Às vezes eu lembro, por exemplo, quando eu chegava para cuidar dos meus pacientes, eu sentia o ambiente, né, claro, e aí quando eu percebia, eu tinha que fazer todo um trabalho primeiro comigo para poder começar a cuidar desse paciente de uma forma mais assertiva. E às vezes o paciente agia de determinada forma comigo, que me chegava no início, como eu não entendia bem ainda, como eu ainda não estava ainda percebendo essas coisas, o que era que acontecia? Eu achava que era comigo. Eu ficava toda magoadinha, né? Toda, ai meu Deus, você disse isso comigo, eu estava arrasada, né? Ficava arrasada. Muito sensível, muito, né? Bonequinha de louça. Aí quando eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a entender o que era esse universo aí, que é esse universo aqui, não tem separação, a gente não está separada, o mundo espiritual e esse mundo aqui não é uma coisa só, é só uma mudança de frequência, só isso, mas é a mesma sequência. Por isso se diz que quando alguém morre, você não perde essa pessoa continua em um outro momento, em um outro estágio. E aí eu ficava toda, né? Ai meu Deus, essa pessoa disse isso comigo. Eu aqui tão boa, tão maravilhosa, cuidando dela, dando carinho, e ela me trata dessa forma. Então, quando eu observei que essa questão da empatia era tão fundamental, é tão importante, eu comecei a modificar a forma como eu olhava para esses pacientes. E aí eu fui capaz de fazer muito mais por eles e por mim mesma. Porque sempre o primeiro a ser ajudado somos nós. Quando você faz algo pelo outro, o primeiro que ganha é você, sempre. Aí eu comecei a me colocar no lugar do outro, né? Entender que eu ficava observando e aí eu sentia que muitas vezes a pessoa tinha determinada atitude e depois ela se arrependia, depois ela ficava triste, ficava mal pelo que fez, se desculpava quando possível, né? Então é isso, a empatia nada mais é do que isso, é você criar esse elo, né? Essa conexão com o outro, entender essa dor do outro, entender que esse outro está sofrendo, que esse outro está passando também por momentos difíceis. Hoje em dia a gente tem, fulano é muito grosseiro, você não sabe a realidade dele qual é, né? Nem sempre a gente está bem. Mesmo pessoas que trabalham tanto essa questão das energias, dos chakras, medita que isso, aquilo, a gente não está bem todo o tempo. Existem momentos que a gente está assim, precisando de atenção, que a gente está que a gente dá uma despencada e aí volta, igual aquele João teimoso. Mas é isso, faz parte, o crescimento, a evolução é isso. É você entender que você também um dia vai precisar que alguém tenha empatia por você. Você não fazer isso por barganha. Não, vou ajudar porque aí quando eu precisar o outro vai fazer por mim. Não, porque muitas vezes não acontece. Na maioria das vezes não acontece. Mas você faz a sua parte, isso é o que importa, né? Se o outro vai reconhecer, se o outro vai fazer por você, se você precisar ou não, já é outra história. Mas o ponto aqui da questão é você começar a ter esse carinho por você e pelo outro. E aí eu me peguei, né, pensando, poxa, porque não tinha, me chamavam de Esponjinha, então, meu apelido era Esponjinha. Eu chegava nos lugares e começava, ficava tonta, me dava dor de cabeça, era terrível, gente, era muito ruim mesmo. Ficava mal mesmo, muitas vezes eu tinha até que vomitar para poder melhorar a dor que eu estava sentindo. Então, eu comecei a trabalhar tudo isso, né, de uma forma lúcida, e isso foi me dando uma certa
facilidade para entender quando eu não estou bem. Muitas vezes a gente se força. Eu tenho que estar bem porque o outro está precisando que eu esteja bem. Sim, mas se você não está bem, como é que você vai fazer isso? Né? Se você... Cara, eu não estou bem agora, eu não vou poder fazer nada por você. Deixa eu melhorar, que aí eu volto e a gente conversa. Você começar a ter esse molejo, né? Saber o seu limite. Não adianta, você não vai conseguir estar 100% o tempo todo. Eu diria que é humanamente impossível. Por quê? Porque a gente vive num mundo dual. Sempre vai existir o bom, o mal, a dor, o bem-estar, a fome, sede, frio, calor. Sempre vai ter isso. Porque esse mundo que nós vivemos ainda, essa dimensão aqui ainda é assim. Então, se você não está bem agora, faz um trabalho consigo mesmo, dá uma melhorada. Uma das coisas que ajuda muito, por exemplo, quando você não está, né, nesse nesse centro, o que é que você faz? A natureza é maravilhosa para te ajudar nisso. Caminhar descalço, muita gente aqui já ouviu sobre isso, essa questão de você andar descalço, de você abraçar uma árvore. Tá, isso não é coisa de gente doida. Pode ser meio estranho assim de início, sabe? Mas depois deixa quem quiser olhar, faz e pronto. Quem quiser olhar, olha. Quem quiser aprender, aprende e faz também. É assim que funciona. E aí você entrar no mar, tomar banho de cachoeira, essas coisas que todos já sabem, né? Então, ouvir músicas também que elevam a tua vibração, tudo isso vai te ajudar a ficar melhor. E aí você dá essa respirada, sabe? Volta e entender de uma vez por toda, não é comigo. Nada que o outro está fazendo ali é comigo. Como é que seria muita... Imagina, você olha para uma pessoa, nunca conversou com você, não tem uma ligação muito forte com você, e aí de repente essa pessoa chega para você e diz: não gosto de você, e começa a dizer muita coisa desagradável a teu respeito, e aí você fica olhando para ela. Como é que ela vai saber isso, que você é isso? Nem você mesmo tem muitas vezes consciência. E aí você olha para essa pessoa, isso é a verdadeira empatia, é você olhar para essa pessoa e dizer assim: pô, cara, o que é que está acontecendo por trás, né? Por trás da cortina? O que é que está acontecendo com ela? E aí, quando você faz esse movimento, automaticamente surge, é como se saísse do teu peito, né? Aquela coisa do carinho, do cuidado, da atenção. E muitas vezes a gente quebra muitas barreiras dessa forma. Muitas vezes, algumas vezes não adianta. A pessoa está num grau ela está tão fechada, ela está tá tão fora de si que ela não percebe. Mas a sementinha fica plantada. Pode ter certeza de tudo que nós ouvimos, tudo que a gente vê, que ouve, o nosso cérebro capta de alguma forma. Por isso que muitas vezes, por exemplo, você entra num ambiente, se você fizer uma sessão de hipnose, você vai conseguir lembrar de detalhes que aqui, nesse momento, você não consegue lembrar. Então é isso, a empatia está sendo um termo muito utilizado, né? As pessoas estão colocando: você tem que ter empatia por tudo e por todos. Tá, você tem, mas vai ter momentos que você talvez não consiga, e tá tudo certo. O grande lance é você, como eu falei aqui, ter empatia por si mesmo em primeiro lugar. Cria essa conexão consigo mesmo, né? Essa conexão consigo mesmo. E aí, quanto a essa coisa dos empatas, né? O pessoal que tem aí essa sensibilidade um pouco mais ativada,
muitas vezes eu não consigo ir para determinados lugares, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Porque se eu for chegar perto da pessoa e pegar nessa pessoa, eu vou pegar tudo para mim. Não, você não tem que pegar nada para você não. O que é do outro é do outro. Só que para isso você tem que ter esse autocontrole, você tem que ter esse autoconhecimento, saber o que é seu, saber o que é do outro, saber dividir. Se você entende o que é seu, por exemplo, essa questão do choro que eu falei, que me deu uma vontade de chorar do nada. Na hora eu percebi que não era minha, né? Que não era uma coisa minha. Por quê? Porque eu sabia como eu estava naquele momento. Eu sabia que não era meu. Então é isso, você começar a ver. Muitas vezes você fica, por uma questão às vezes religiosa, né, de crenças e tudo, a gente nega essa outra parte. A gente tem essa tendência de negar essa outra parte, mas essa outra parte faz parte da gente. Nós estamos ali, tá tudo interligado, não adianta. Então isso eu estou falando em relação a pessoas, mas existe também aquela questão de você sentir, você ter o respeito pela natureza, o respeito pelos animais. Os animaizinhos também têm muito isso, né? Essa coisa de você absorve muitas vezes. Nem todo cachorrinho é bonzinho, nem todo eles são animais, eles agem por instinto. Então não dá para você achar que, né, porque é um cãozinho, porque agora daí há muitas coisas absurdas que a gente vê nesse mundo aí que a gente está vivendo, né? Pessoas judiando de animais, pessoas maltratando animais, maltratando crianças, maltratando outros seres, outras pessoas. Tá tudo muito, sabe? Então você ter esse cuidado consigo mesmo é uma forma de você sentir empatia pela Mãe Terra, é você sentir empatia é você ter esse, não diria empatia, mas é você ter esse respeito pela Mãe Natureza, pelo planeta que tão lindamente nos acolhe, né? A gente não tem isso, tudo a questão do capitalismo, é tudo muito. A gente tá vendo aí a mudança climática, como é que tá a loucura, neva no Brasil, sabe? Em países que era frio, tá um calor absurdo. Tudo isso tá tudo interligado. Se as pessoas começarem a se cuidar, começarem a entender o que é ser humano realmente, as coisas começam a mudar. Os vírus já não haverá tanta razão de existir, né? Vírus, bactérias. Então, assim, entende como tá tudo. É como se fosse uma correntezinha. Se você quebra um elo aqui dessa corrente, corrente fica um termo meio pesado, né? Mas assim, se você tem esse cordão que une todos e tudo, quando você aprender a cuidar dessa sua partezinha desse cordão, automaticamente as outras coisas também começam a modificar. Segundo a física quântica, a nossa realidade, o que está ao nosso entorno, somos nós mesmos que criamos. Tudo parte de você. Então, se o outro te agride, se pergunte o que é que tem em mim que está causando isso nele, ou por que será que essa pessoa está agindo dessa forma. Sempre vai ter os dois lados, tá? Sempre vai ter os dois lados da moeda. Então você comece, se nós começarmos a ver dessa forma, o que é que vai acontecer? A gente vai começar a entender que aquela pessoa é tão predisposta a errar como nós mesmos, né? Nós também estamos nessa. Então é não julgar. Você não julga o outro.
porque você sabe que você também poderia, naquela situação que ele está, você talvez agisse até pior. Então, basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo, é você trabalhar com você mesmo, é você se autoconhecer, você se parar com essa coisa de negar o que tá aí, é tão óbvio, não adianta. Você olha, não existe isso, eu não acredito. Tá, tudo bem, é um direito seu não acreditar, mas que tá aí, tá. Então, vamos observar, né? Começar a observar tudo isso. Eu tinha muito essa questão, eu gosto muito assim, eu tenho uma coisa comigo, que eu gosto muito de viva a sua própria experiência, como dizia o Valdo na Conscienciologia. Tenha as suas próprias experiências, não acredite em nada do que eu digo, era isso que ele falava. Então, comecem a se observar, comecem a observar a forma como você reage, a forma como você age em determinadas situações e comece a olhar para outra pessoa com mais empatia, com mais respeito, com mais atenção. A gente está muito... tem uma questão muito individualista em tudo isso. Por quê? Porque é a lei da sobrevivência. Eu tenho que pensar em mim. Esse vírus, ele veio para nos mostrar que não é bem assim. Você tem que pensar no coletivo também. Eu sou uma pessoa super natureba, né? Não evito medicamentos, só tomo caso estritamente necessário. Eu gosto mais da coisa natural, né? Nada contra os remédios aí, mas para mim, tá? Para mim existem momentos que são necessários, sim, que não vai resolver só com chazinho, que não vai resolver, não. Existem momentos que sim, são necessários. E aí você percebe que essa questão da vacina, por exemplo, da vacinação, né? Muita gente dizendo que não vai tomar e tudo. Ok, é um direito seu, mas pensa no outro. É um modo de você, quando você toma, eu não quero entrar muito nesse método não, que é para não dar muita confusão, mas assim, para mim, eu pensei o seguinte, eu vou tomar a vacina não pensando somente em mim, pensando principalmente no outro, né, para evitar propagar cada vez mais tudo isso aí. Então, é a mesma, essa questão de você tratar o outro bem, de você olhar o outro com mais atenção, de você se observar o outro, você compreender as dores, as pessoas, elas muitas vezes, atos de reconhecimento, atos de amor, atos de atenção, mudam completamente a forma do outro agir, né? Muitas vezes uma palavra que você diz para uma pessoa modifica, né? A pessoa começa a olhar de uma forma diferente. Então, para essas pessoas que têm essa sensibilidade, né? Que tem essa sensibilidade mais aflorada, eu recomendo que você comece a praticar alguns exercícios mais profundos, né, de autoproteção, existe algo que se chama mobilização básica de energias, você criar uma espécie de círculo, né, protetivo ao teu redor. Então, se você, dependendo da sua religião, tá, faz uma oração antes de sair de casa, sabe? Quando chegar no ambiente, abençoa aquele ambiente. A gratidão também é muito importante, você saber agradecer por tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Como é que eu vou agradecer uma coisa negativa? Pois é, aquela coisa negativa pra gente naquele momento, quando chega um pouquinho mais à frente, a gente vai entender que ela foi muito importante. Então, olha, a pessoa que te agride, olha para essa agressão de outra forma, sabe? Olha eu sei que não é fácil, gente. O que eu estou dizendo aqui não é que é fácil de fazer, não. Mas é aos pouquinhos. Talvez você não consiga da primeira vez. O
cara me disse um negócio ali, eu soltei os cachorros em cima. Tá, tudo bem, da próxima vez você só solta um cachorro. Da próxima vez você tira diminui, vai diminuindo aos pouquinhos, né? Se não dá para fazer de uma vez, porque a gente é muito instinto. Nós somos ainda muito instinto, né? Muito de reagir às coisas. Então, para se ter essa empatia, o ideal é que você domestique um pouco esse seu lado, né? De reagir, de reação, de reatividade. Então, por isso é tão importante você entender que a vida não é só físico, não é só isso aqui. As pessoas, muitas estão muito conectadas com essa questão do físico, né? Da beleza, tem que estar assim, tem que estar, sabe, não sei o que. Esquece de olhar para o que é mais importante. Então, deixar um pouquinho de lado tudo isso, começa a olhar com outros olhos. E aí os nossos olhos mudam e a gente começa a ver beleza onde não via antes. Como é que você olha, por exemplo, para É difícil quando você convive, quando você vive em um mundo, em um país como nós estamos vivendo, onde tem tanto sofrimento, tanta miséria, tanto, né? Mas cada um vive a realidade que lhe cabe. Infelizmente é assim, esse universo, esse mundo aqui ainda é desse jeito. Por quê? Porque o ser humano, ele ainda não aprendeu o básico. Quando se fala no amor, não esse amor romântico que tem aí, né, nas novelas, nos filmes, não é desse amor que se fala. É o amor que ele é muito mais profundo, ele vai muito mais além, é um amor que ele vai muito mais além disso aqui. E isso não é fácil. Não estou dizendo que a gente vai conseguir, não, vou virar uma santa agora. Não, é uma coisa que é diária, 24 horas no ar ali, você se observando, você se observa, você se cuida, você se... eita, peraí, vixe, dei uma escorregada feia. Tá, tudo bem, vamos lá, vamos andar mais devagar um pouquinho, que é para não escorregar tão forte assim. Então é isso, você olhar para o outro, mas você dá uma olhada também para si, faz um carinho em si mesmo, porque se você não é capaz de fazer isso com você mesmo, dificilmente você vai conseguir fazer com o outro. Para essas pessoas que têm, né, como eu ia falando antes, essa questão da sensibilidade, né, mais aflorada, mas isso não é uma coisa que você, para mim, tá? Eu não me sinto mais especial por ter essa sensibilidade, sinceramente não. Não me sinto, não é uma questão de ser especial, não. Pelo contrário. Mas você chega num ambiente, abençoa esse ambiente, agradece. Mas é um ambiente, por exemplo, como esse que eu falei, todo mundo consumindo, comprando. Sim, mas são seres humanos. São pessoas que estão ali, cada um começa a olhar o mundo com o olhar de uma criança, um olhar curioso. Isso é o que se fala quando se fala em despertar a criança interior. Olha para esse ambiente e estou me sentindo mal porque eu entrei aqui. Não, peraí, por que eu estou me sentindo assim? Vamos ver aqui, o que foi que aconteceu aqui? Aquela pessoa, eu sinto, porque a gente é capaz de sentir, né? Tem alguma coisa nessa pessoa que não tá legal. Começa a mandar uma energia de amor, de carinho para essa pessoa, sabe? De compreensão. É isso que quando você faz isso, você recebe em dobro. Tudo que você lança para o universo, ele te dá em dobro, sempre. É um bate e volta, é um bumeranguezinho bom danado. Então, cuidado com o que você manda, cuidado com o que você manda, né, para fora, para o outro, para o local que você está vivendo, o ambiente que você está vivendo. Então, observe-se e aprenda quando eu digo isso para você, eu estou dizendo para mim também, tá? Eu não estou fora de nada disso. É você
entender que você merece, o outro também merece, porque é todo mundo uma coisa só, claro que estamos todos aqui para aprender algo, para evoluir, para que seja o que for evolução para você, mas estamos todos aqui para aprender determinadas coisas que até agora não tínhamos aprendido, né? Deixar algumas manias aí para trás, entender que a vida vai muito mais além do que isso tudo aqui que a gente está vendo com esses dois olhinhos aqui. Começar a assumir essa responsabilidade pela sua sensibilidade, pelo seu parapsiquismo, pela sua mediunidade. Tenho tal mediunidade, não quero trabalhar com isso, tá, tudo bem, então utilize em prol do seu crescimento, não tá errado não fazer isso. Quando você começa a estudar mais sobre essa coisa, entender mais sobre essa questão parapsíquica, por exemplo, você começa a ver que você pode ser muito mais útil para si mesmo e para o outro. E aí você começa a modificar hábitos que te levaram àquele padrão de desequilíbrio. Começa a desenvolver hábitos que vão te poupar, digamos assim, de viver determinadas situações. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria evitado literalmente, dor de cabeça, muito mal-estar físico. Isso sem falar que a questão energética, ela é tão importante que se você não cuida, muitas vezes ela volta e vem para o físico. São bloqueios. Muitas dessas doenças que estão aí, né? Tem fundo emocional, tem bloqueios energéticos. Por isso existe a acupuntura e por aí vai. Existem outros meios de cuidar dessa parte energética. Então, não adianta, se cada um tem direito de acreditar no que quer, né? Mas assim, eu recomendo que comece a olhar para esse lado também. Não é pecado, não é nada isso é uma coisa que não é de Deus. Cara, Deus é tudo. Deus é tudo. Então, isso também está incluído. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço de coração. E eu queria avisar aqui, deixar aqui avisado que a turma para o curso tá quase encerrando. Ainda tem umas vagas, então corre. Se tiver alguém que tem interesse, o curso se chama Arte do Cuidar, tá? Quem adquirir o curso, eu vou dar um e-book de presente. Você também tem a opção de comprar só o e-book, caso queira. Se optar pelo curso, você vai ter 3 meses de acompanhamento comigo, 1 hora por semana de aula. Eu vou estar conversando com vocês, explicando mais detalhadamente as coisas. Esse curso, ele é basicamente assim, eu coloquei ele para pessoas que trabalham tanto como enfermeiros, técnicos em enfermagem, pessoal da área de enfermagem, cuidadores formais e informais, ou você que cuida de alguém da sua família, algum familiar que está adoecido e que precisa dos seus cuidados. Então eu dou dou auxílio para entender algumas técnicas como essas que eu coloquei aqui, para que você consiga desenvolver um trabalho melhor e consiga se cuidar. Porque é como eu te falei, se a gente não se cuida, dificilmente a gente vai poder fazer algo mais produtivo. Então esse curso ele está focado justamente nisso, do autocuidado, né? Nossa vida é tão linda, é tão grandiosa, tudo isso que nós recebemos, sabe? Esse aparelho aqui que a gente se move, cara, é muito mágico tudo isso. E aí você deixar parte dessa coisa assim de lado, sabe? É tudo tão grandioso, é tudo tão lindo. Então começar a olhar para a vida dessa forma também. Que aí quando a gente começa a olhar com esse outro olhar, né? Um olhar mais de benevolência, de respeito, tanto para o outro como para tudo que existe. Quando a gente começa a fazer isso, automaticamente a nossa realidade começa a mudar.
mudar para melhor, sempre, sempre. Vão existir momentos difíceis? Sim. Vão continuar existindo? Vão. Mas a gente consegue. Eu acredito na humanidade. Eu sou dessas que sou, otimismo é o meu nome. Então a gente consegue sim. Se a gente faz um pouquinho que seja, sabe? Hoje eu vou dar um sorriso para uma pessoa. Pronto. Passa por uma pessoa e dá um sorrisão, dá um bom dia. São gestos pequenininhos que fazem toda a diferença. Muitas vezes um sorriso desse, um bom dia. Às vezes você dá um bom dia, a pessoa olha para sua cara e te conheço, comigo mesmo já aconteceu. Mas aí o que é que eu faço? Eu olho para a pessoa e ok, mas eu fiz a minha parte. Não importa o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, como o outro vai... eu fiz minha parte e é isso. Então, basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Essa questão dos empatas aí, né, dos nossos amigos parapsíquicos, dos nossos amigos que têm essa sensibilidade, se cuidem, ajudem a manter o ambiente em mais equilíbrio, um ambiente que você se encontra mais equilibrado. Não se sinta vítima, porque a gente tem essa tendência, né, de vitimismo. Entrei em tal lugar e me contaminei. Não, você só se contamina se você também tiver com a porteira aberta. Se tiver com a porta aberta, entra. É simples assim. Então, por isso que o ideal é você se cuidar. Porque é como se você criasse uma capa, uma proteção, sabe? Pronto, uma proteção de óleo que quando bate a água não fica, a água escorre. Basicamente é a mesma coisa. Então, cria essa proteção. Como é que você cria essa proteção? Realizando trabalhos energéticos, realizando esse auto-amor, mantendo uma vibração o mais elevado possível, você pensar em coisas boas, você ouvir boas músicas, evitar ficar se enchendo de notícias tão negativas, de coisa tão... É simples, a vida é simples, a gente aqui complica tudo. Pessoal, vou tentar salvar a live. Beijo no coração, gratidão a todos que estiveram aqui comigo. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente.